Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, do dia 14, nós vamos falar um pouquinho sobre a simplificação de radicais. Tá? A gente já viu em outras aulas as propriedades dos radicais que às vezes a gente vai precisar usar na simplificação. Por isso a gente viu antes. Tá? Radical é um número, né, escrito dentro de um radical, de um símbolo do radical, e é uma operação inversa à potência. Por exemplo, 5 ao quadrado. O que é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5. E a resposta é 25. O radical é eu pegar essa resposta que é 25 e escrever dentro do radical, desse símbolo do radical, que é o desenho, né? O símbolo que fica em cima de uma que indica a raiz, né? Esse símbolo aqui é o radical. Quando a gente coloca esse símbolo em cima do 25, a gente quer saber o quê? Que número vezes ele mesmo dá 25? É o 5. Então, raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 volta a ser o 25. Tá bom? E raiz cúbica? Raiz cúbica é quando a gente tem o número vezes ele de novo, que deu aquele que está dentro do radical, que é o nosso radicando. Tá? Vocês já devem ter visto isso em outros anos. Radicais, raízes quadradas, enfim, só para relembrar. E simplificar radicais? Como que funciona a simplificação de radicais? É o que a gente vai ver agora. Esse conteúdo vocês vão copiar no caderno para mim, tá do jeitinho que está aqui, e aí vão me mandar as fotos para eu poder dar baixa nas atividades realizadas, ok? Esse é só copiar, por enquanto não tem exercício. O exercício fica para a semana do dia 17, ok? Mas vamos lá então. Simplificação de radicais. Simplificar um radical é encontrar um radical equivalente expresso na sua forma mais simples. Por isso fala simplificar, né? Deixar mais simples, numa escrita mais simples. Normalmente, para simplificar um radical, é preciso decompor o radicando em fatores primos e, em seguida, aplicar as propriedades dos radicais. Vamos lá. Primeiro, olha esse radical que já começa. A gente vai ver três exemplos de radicais, A, B e C, e cada um escrito de uma forma diferente. Vamos lá, ó. Esse radical, raiz de 5 elevado à sétima, ele já está decomposto aqui dentro. O que significa 5 elevado a 7? É como se fosse 5 vezes 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 5. 7 vezes o 5 aqui dentro, tá? Para não escrever 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ele escreve 5 elevado a 7, que a gente sabe que tem 7 5 ali dentro. Só que isso aqui é uma raiz quadrada, porque não tem nada aqui em cima. Quando aqui em cima não tem nada, significa que tem um 2 de raiz quadrada. O que a gente faz para simplificar então? Simplificar é tirar daqui de dentro o que a gente conseguir tirar, tá bom? Então, simplificar é tirar do radical o máximo de fatores possíveis. Então, vamos lá, ó. Vamos decompor esse 7 aqui de 2 em 2. Professor, por que de 2 em 2? Porque aqui em cima não é raiz quadrada. Quando não tem nada é um 2. Então a gente pega esse 5, que está elevado a 7, e a gente coloca ó, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Aí você vê, ó, 2, 4, 6, 7. Por isso que um deles ficou só com 1. Porque, ó, 2 aqui, mais 2 aqui, 4. Mais 2 aqui, 6. Para dar o 7, coloquei 1 nesse. Não deu para pôr 2, tá bom? A gente faz isso. Professor, então a gente coloca 2 aqui porque é raiz quadrada? Sim. E se aqui fosse um 3? Vocês iam colocar 5, o 3 aqui em cima, vezes 5, o 3 aqui em cima, já daria 6, vezes 5 e o 1, porque você tem que dar 7 na somatória. Se fosse um 3, como é 2, a gente colocou de 2 em 2. Ó. 5 a 2, 5 ao quadrado, né? 5 elevado a 2, 5 elevado a 2. Ou a gente tem que falar 5 elevado ao quadrado, que é o correto, né? Ou a segunda, mas pode falar 2 também, não tem problema não. Entre nós aqui podemos falar 2. 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, 5 à primeira. Depois que a gente faz isso, olha lá, nós escrevemos esse radical de um produto em produtos de radicais. Depois que a gente faz isso, a gente escreve ele. Lembra que a gente aprendeu a separar? Cada um vira um só? Um e um. Depois
Depois que a gente separa, ó, de 2 em 2 e separa cada radical separadinho, o que a gente faz quando aqui em cima é igual com esse aqui? Porque aqui é quadrada, aqui também é quadrada, aqui é quadrada, aqui está elevado ao quadrado. Quando a gente tem iguais, o que a gente pode fazer? A gente já viu nos exercícios anteriores, por isso é importante lembrar das propriedades. A gente pode cortar esse 2 com esse 2 e esse 5 ele sai. Esse 2 com esse 2 e esse 5 ele sai, ó, vezes o 5 que saiu daqui. Corta esse 2 com esse 2 e esse 5 ele sai aqui, vezes esse 5 que saiu. Já esse 5, esse 2 com esse 1, não dá para cancelar porque são diferentes. Então esse 5 ele continua aqui dentro. Cadê o 1 que estava aqui, professor? Lembra que eu falei que quando o 1 aqui em cima não precisa deixar? Ah, mas eu quero deixar. Se vocês quiserem deixar o 1 aqui e o 1 aqui, tá certinho, não tem problema. Mas quando é 1, pode tirar, tá bom? Que a gente sabe que tem 1 ali. E ele ficou na raiz, porque aqui é 2. O 2 e o 1 não dá para cancelar, tá bom? Aí ficou assim, ó. Uma dica para vocês que eu faço com as crianças no nono ano. Aqui é raiz quadrada e aqui é um 2. Aqui é um 2 e aqui é um 2. Aqui é um 2 e aqui é um 2. Aqui é um 2 e aqui é um 1. O que eu falo com as crianças? Eu falo que esse símbolo é a cadeia. Esse que está aqui em cima é a fiança. É o dinheiro que esse preso, que é o 5, tem. E aqui fora é a fiança. A fiança aqui é R$ 2. Esse preso, que é o 5, tem R$ 2? Tem. Ele consegue pagar e sair. Esse preso, que é o 5, tem R$ 2? Tem. Ele consegue pagar a fiança, que aqui fora é 2, e sair. Esse 2, esse preso, tem R$ 2, que é o valor da fiança aqui? 2? Tem. Ele consegue pagar e sair. Esse preso tem os R$ 2 da fiança? Não, ele só tem um. Então ele vai ficar preso, ok? Por isso que ele fica preso ainda. E aí, quem está aqui fora, você pode multiplicar. Ó. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Esse preso que não saiu, raiz de 5. Podemos dizer que isso aqui, simplificado, é 125 vezes raiz de 5. Se não aparecer esse pontinho de vezes, aparecer só raiz de 5, tá certo também, tá? Eu deixei o pontinho de vezes para vocês lembrarem que esse pontinho continua sendo multiplicação. Mas quando não aparecer, ficar sem esse pontinho, também tá certo, tá bom? Só que vocês têm que lembrar que aqui no meio é vezes, mesmo que não apareça o pontinho. Tá certo? Tá simplificado, tá bom? Então a gente simplificou. Isso aqui é essa aqui simplificada, ok? Vamos para o exemplo B. No exemplo B, nós temos um número muito grande que não está, ele não está resolvido. Ele está grande, ele não está tipo esse 5 aqui, ó. Se vocês olharem, esse 5 elevado a 7, ele já era um número pequeno elevado a 7. Esse número aqui está muito grande. O que a gente vai fazer com ele? Vai decompor em fatores primos. Vocês já devem ter visto o MMC. Só que o MMC a gente tira quando tem dois números aqui, tipo MMC de 10 e de 20, de 22 e de 40. MMC a gente tira de dois números ou mais. Quando é só um número que a gente vai dividindo aqui, a gente chama de decomposição. E quando esse número é muito grande, a gente precisa decompor. Decompor por quem? A gente vai decompor esse número pelos fatores primos. Quem são os fatores primos? 2, 3, 5. Fatores primos são os números que só dá para dividir por um e por ele mesmo. Esses fatores são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31 e assim por diante. São infinitos e são vários, não tem uma sequência lógica, tá bom? Eu vou pôr depois para vocês aqui do ladinho, quando eu for salvar o link, eu vou colocar os fatores primos aqui para vocês, tá? Então vocês têm que dividir isso aqui sempre pelos primos. E começar sempre pelo 2. Porém, 243, ele termina em 3. Ele é um número ímpar. E só dá para começar por 2 quando for par. Então não deu para começar por 2. Aí a gente começa pelo 3. 243 dividido por 3, eu coloco a resposta aqui.
243 eu divido por 3, dá 81. 81 ainda dá para dividir por 3? Dá. Eu coloco 3 aqui, 81 dividido por 3, deu 27 aqui. 27 dá para dividir por 3? Dá. Coloco 3 aqui, a resposta deu 9. 9 ainda dá para dividir por 3? Dá. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 ainda dá para dividir por 3? Dá. Então 3 dividido por 3 é 1. Se trocasse de número aqui, se não desse por 3, a gente ia tentar o 5, tá bom? E assim por diante. Se não desse o 5, o 7, usar os números primos, ok? Então a gente fatorou tudo. Repara que deu um monte de 3. Qual é o valor que está aqui em cima? Ó, é raiz cúbica. Mas aqui a gente teve o quê? Ó? 243, quando a gente decompôs ele, o que aconteceu? 1, 2, 3, 4, 5. Apareceu 5, 3. O que eu fiz aqui? Eu coloquei raiz cúbica e no lugar do 243, eu coloquei 3, que foi o que apareceu aqui, elevado a quanto? Quantas vezes apareceu 3? 1, 2, 3, 4, 5. Ele apareceu 5 vezes. Então eu fiz raiz cúbica de 3 elevado a 5, porque ele apareceu 5 vezes nessa divisão, ok? Raiz cúbica de 3 elevado a 5 é a mesma coisa que raiz cúbica de 243. O que a gente faz quando a gente tem isso aqui? A mesma coisa que a gente fez no 7. Ó. Quando tinha 7, a gente não foi fazendo de 2 em 2? Mesma coisa aqui. Professor, mas aqui não é raiz quadrada, é raiz cúbica. Aqui em cima é um 3. Então eu pego isso aqui e faço de 2 em 2? Não. Eu pego esse 5 e faço 3 elevado a 3 vezes 3 de novo, elevado a 3, se tivesse, vezes até dá 5. Só que quando eu fiz 3 elevado a 3, vezes 3 elevado a 2. Por que 2 agora? Porque aqui não era 5, eu vou separando de 3 em 3. Só que só deu para separar uma vez de 3. Se eu colocar 3 de novo, 3 aqui em cima com mais 3 aqui em cima dá 6. Vai passar do 5. Então eu coloco 3 aqui no primeiro, que precisa ser 3 para poder pagar a fiança. Ó, isso aqui é a fiança. Eu separo de 3 em 3. 3 para poder pagar essa fiança, só que só sobrou R$ 2 para esse. Desses 3, só sobrou 2 para esse, não dá para pagar. Mas fica com 2 então mesmo, ok? Fizemos isso. Qual é o próximo passo? Pegar essa multiplicação e separar em vários radicais. Ó, raiz de 3, ó, raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes também raiz cúbica de 3 elevado a 2. E aí a gente vê quem consegue pagar a fiança. Ó, 3, raiz cúbica de 3 elevado a 3. Esse 3 que está preso, quanto ele tem de dinheiro aqui em cima? R$ 3. Quanto que é a fiança? R$ 3. Dá para pagar? Pagou, pagou. Esse 3 saiu da cadeia. Vamos dizer que o símbolo é a cadeia. Quem pagou a fiança saiu. Pronto. Aqui, esse 3 consegue pagar essa fiança aqui? Quanto que ele tem aqui em cima? 2. 2 consegue pagar 3? Não. Então ele vai ficar preso mesmo. Ó. A raiz vai ficar aqui e ele vai ficar preso mesmo. Como que fica a minha resposta final? 3 vezes raiz cúbica. Como ele não pagou aqui, você pode resolver. 3 ao quadrado vai dar 9. Então essa simplificação ela ficou como? 3 vezes raiz cúbica de 9. Esse 9 apareceu porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então ficou 3 que saiu, pagou a fiança, saiu, vezes raiz cúbica desse 3 ao quadrado, que dá 9, porque não conseguiu sair. Tá bom? Como eu separei aqui, ó, esse negocinho que eu coloquei aqui do lado, 3 ao cubo e 3 ao quadrado, é porque aqui é o cubo. Então eu tenho que pegar de 3 em 3. Só que quando eu peguei 3 aqui, só sobrou 2 aqui. Por isso que ficou 3 elevado a 2. Porque depois que eu peguei pela primeira vez os 3, só sobraram 2 aqui. Tá bom? Letra C. Letra C é um diferente também. Ó. Como que está a letra C? 3 raiz de 16 vezes x ao cubo. Repara que esse 3 já está fora, ele já está simplificado. Esse 16 não está simplificado. O que a gente vai fazer?
pegar o 16 e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima pelo 243. Decompor ele. Qual é o primeiro número primo? É o 2. Então a gente começa. 16. Dá para fatorar por 2? Dividir por 2? Dá. 16 dividido por 2 dá 8. E o 8? Dá por 2? Dá. 8 dividido por 2 vai dar 4. Aqui a gente vai colocando os resultados. 4 dá para dividir por 2? Se dá, a gente coloca o 2 aqui. 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dá para dividir por 2? Dá. Aqui vai dar 1. Então o que, que eu fiz aqui? Ó? Repara, aqui não é uma raiz quadrada, se não tem nada é quadrado. O quadrado manda a gente pegar de 2 em 2. Olha o que eu fiz aqui. Ó. Esses dois que tem aqui, eu peguei de 2, ó, 2 ao quadrado. Quantos eu peguei? 1 e 2. Então eu pego esse 2, coloco ao quadrado porque eu peguei 2. Esse 2 eu coloco ao quadrado porque eu peguei 2 também. E acabou, não sobrou ninguém, eu peguei 2 e peguei 2. Então como que ficou aqui? Ó? 2 ao quadrado, porque eu peguei de 2 em 2, vezes 2 ao quadrado, porque eu peguei de 2 em 2. Se vocês repararem esse x, ele é 3. Mas aqui não é um 2? Então faz o seguinte, x coloca 2. Professor, mas se eu colocar 2, aqui são 3, vai sobrar 1. Você pega o x e coloca 1 no outro x. Tá bom? Ó, x elevado a 3, você pode escrever x elevado a 2 vezes x elevado a 1. Por que eu coloquei 2 aqui? Porque aqui é quadrado, depois ele precisa pagar fiança. Só 2, ele é bondoso esse aqui. Ele é muito bondoso. Então esse 2 aqui era 3. Só que como ele consegue pagar a fiança dele com R$ 2, ele deixou um para o outro e pegou só 2 para ele pagar a fiança dele. E o outro ficou com 1, tá bom? Então a gente dividiu, pegou esse 3 e colocou 2 nesse aqui, porque aqui era 2. E o que sobrou a gente colocou nesse. Sobrou um só. Colocou x elevado a 1. E aí como que fica? Esse 3 já está lá fora, vezes. Separa todos aqui dentro. Lembra que a gente faz cada um para um radical? Ficou como? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada do outro 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de x ao quadrado, vezes raiz quadrada de x à primeira. Vamos lá ver quem consegue pagar essa fiança? O 3 já está lá fora. Está esperando quem vai sair. Esse 2 que está ao quadrado, consegue pagar esse 2 de fiança? Quando não tem nada, é 2 aqui. Consegue. Ele pagou, ele saiu. Esse 2 que está aqui dentro, ele tem R$ 2. Dá para pagar essa fiança? Dá. Ele saiu. Pagou e saiu. Esse x ao quadrado, esse quadrado, consegue pagar essa fiança? Se não tem nada, é quadrado também. Quadrado com quadrado dá para pagar. Esse x saiu. Esse x aqui, consegue pagar fiança? Não, porque ele está sozinho, ele é só 1 e a fiança aqui é 2. Então ele vai ficar preso, ok? Todo mundo que saiu, está lá fora, vai se multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes x, 12x. Está aqui o 12x. Raiz quadrada de x elevado a 1. Se aqui em cima for 1, não precisa pôr. Mas eu quero pôr. Deixa, não tem problema. Pode deixar 1 aqui em cima. Mas então, ele ficou lá dentro só com esse R$ 1. Quando é 1, não precisa pôr aqui. Pode deixar sem, que todo mundo tem que saber que quando não tem nada em cima aqui é 1, tá bom? Seja letra, seja número, quando não tem nada é 1 aqui dentro. E ficou simplificado dessa maneira, ok? Gente, a simplificação é isso. Eu vou colocar para vocês aqui o link dessa videoaula que eu acabei de gravar. Vocês acompanham a leitura desses exemplos ouvindo a videoaula para ajudar vocês. Na aula da semana do dia 17, a gente faz alguns exercícios sobre esse conteúdo, ok? Então é isso, gente. Boa aula, bom final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.